A taxa Selic caiu mais uma vez e agora com ela em 4,25% ao ano, quanto rende R$ 10.000 no Tesouro Selic. Bom pessoal, eu sou o Rafael Scaramelli, seja muito bem-vindo. Se essa for a sua primeira vez por aqui e se esse vídeo for útil para você, peço que você se inscreva e continue assistindo os outros vídeos aqui do canal. No último vídeo que saiu, anterior a esse, eu falei sobre a queda mais recente da taxa Selic e como ela afeta os investimentos em renda fixa, mas não cheguei a mostrar em valores o quanto uma determinada aplicação renderia com essa nova taxa de juros em 4,25% ao ano. Então nesse vídeo a gente vai fazer alguns cálculos para encontrarmos o quanto rende R$ 10.000 investidos no Tesouro Selic atualmente, tá? Só para dar uma pincelada e familiarizada a todos sobre o que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público, ou seja, uma aplicação criada pelo Tesouro Nacional, onde qualquer cidadão com CPF ativo pode investir a sua grana e ter uma remuneração ao final de um prazo determinado. É considerada a aplicação mais conservadora que temos no país, mais segura que a poupança, inclusive, pois quem garante a segurança nos títulos públicos é o próprio Tesouro Nacional, enquanto na poupança são as instituições financeiras, os bancos no caso. Ou seja, para que algo aconteça e os títulos públicos sejam afetados a ponto de não pagarem os investidores, todo o sistema financeiro teria que ruir primeiramente para depois afetar o Tesouro Nacional. E mesmo assim, se for o caso, o Tesouro Nacional poderia mandar imprimir mais dinheiro para arcar com seus compromissos. É claro que essa medida seria uma medida extrema e de último caso, tá? Então, resumidamente, o Tesouro Selic é um dos títulos que fazem parte do programa do Tesouro Direto e ele rende de acordo com a taxa Selic. Ele vai acompanhando o movimento da taxa, tá? E dentre todos os títulos do programa, ele é o mais conservador e o mais indicado para investir aquela grana da sua reserva de emergência, por exemplo. Bom, agora que você já conseguiu entender o que é o Tesouro Selic, vamos fazer as contas de quanto R$ 10.000 investidos lhe renderão ao final de um ano de aplicação. Antes, você precisa entender que a taxa Selic de 4,25% é a taxa Selic meta estipulada pelo Banco Central. No caso, não é exatamente 4,25% que o Tesouro Selic rende, ele vai render de acordo com a taxa Selic Over, que hoje está em 4,15% ao ano. Além disso, o Tesouro Selic tem o desconto do imposto de renda somente sobre o rendimento, que pode variar de 22,5% até 15%, tudo isso de acordo com o prazo que o seu dinheiro ficar aplicado, E tem também a taxa da B3 de 0,25%, que é uma taxinha que é paga diretamente para a Bolsa de Valores por guardar os títulos, por assim dizer. Então, tendo tudo isso em mãos, o rendimento, o IR e a taxa da B3, vamos fazer os cálculos, A gente vai considerar que investimos R$ 10.000 de uma única vez e não investimos mais nada durante esse um ano, tá? Ao chegar no final desse um ano, quanto a gente vai ter de retorno? Primeiro, vamos converter a taxa anual de 4,15% para mensal. Para isso a gente utiliza a seguinte forma para encontrar a taxa equivalente, que é a taxa equivalente, que é o que a gente quer encontrar, igual a 1 mais a taxa de juros, que é 4,15%, elevado ao período da taxa equivalente, que é 1, a gente quer encontrar a taxa referente a um mês, dividido pelo período da taxa de juros, que nesse caso os 4,15% são referentes a 12 meses, E por último, a gente subtrai por 1. Então o cálculo vai ficar o seguinte, taxa equivalente igual a 1 mais 0,0415, que é os 4,15 dividido por 100, elevado a 1 dividido por 12 menos 1, tá? Fazendo esse cálculo, a gente obtém a taxa mensal de juros em relação à taxa anual de 4,15, sendo a taxa mensal de 0,3394. Agora a gente vai fazer o cálculo dos juros compostos, para encontrar o rendimento ao final de um ano de aplicação. Você pode estar pensando que seria só fazer 10.000 mais 4,15, dando assim R$ 10.415 no final, Porém, não é a maneira mais correta, no final você vai entender. A fórmula dos juros compostos é a seguinte: M igual a C vezes 1 mais I elevado a N, tá? O M é o montante final que a gente quer achar, o C é o capital inicial, que nos nossos cálculos são os 10.000, o I é a taxa de juros que a gente acabou de encontrar e o N é o número de períodos. Então, se a nossa taxa de juros é mensal e a gente quer encontrar o rendimento referente a 12 meses, portanto o N será 12. Então a conta fica dessa forma, M igual a 10.000 vezes 1 mais 0,003394
elevado a 12. Fazendo esses cálculos, a gente obtém o valor final que vamos ter, que será de R$ 10.414,97. Viu que quando a gente faz a conta correta, o valor não dá redondo, tá? Não vai dar R$ 10.415, mas sim um pouco menos. Então a gente já obteve o retorno bruto de R$ 414,97. Desse valor a gente precisa descontar o IR, que nesse caso será a alíquota de 17,5%, pois a gente está considerando 365 dias de aplicação. E descontamos também a taxa da B3 de 0,25 sobre o montante total de R$ 10.414,97. Chegamos então ao resultado final de R$ 10.316,31, um rendimento líquido de 3,16% ao ano. Mas não acaba por aí, tá? A gente achou o retorno líquido, agora a gente precisa achar o retorno real, que é descontando a inflação do período. Considerando a última projeção do Banco Central, a inflação será de 3,25% nesse ano. Então a conta é a seguinte, né? Juros reais, que é o que a gente quer encontrar, igual a 1 mais o juros nominal, que é os 3,16, dividido por 1 mais a inflação, menos 1. Chegamos então ao juro real de menos 0,08, ou seja, o seu dinheiro perderá 0,08% do poder de compra ao final de um ano. É o mesmo que você investir R$ 10.000 e ter no final do ano R$ 9.992. Então, só para a gente resumir e concluir, o rendimento líquido de R$ 10.000 aplicados no Tesouro Selic por um ano, já descontando IR e a taxa da B3, fica em R$ 316,31, e o rendimento real, que é o rendimento líquido menos a inflação do período, né, fica em menos R$ 8. Isso é importante entender, pois o seu dinheiro nominalmente estará aumentando sim, tá? Mas se levado a inflação em consideração, que é o correto a se fazer, você estará perdendo poder de compra. E se você ainda não investe e deixa o seu dinheiro guardado em casa, por exemplo, né, ao final de um ano você não perderá apenas R$ 8 dos 10 mil pela inflação, tá? Mas sim R$ 315, levando em consideração uma inflação de 3,25. Portanto, é melhor investir do que não investir, tá? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Me conta nos comentários o que você achou. Se curtiu, deixa o seu gostei, se inscreva e ative as notificações. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.